Deus por estarmos aqui mais uma vez. O nome do Senhor seja sempre louvado. Em Deuteronômio, o Senhor nos mostra dois caminhos para esse tempo. Mas o que significa tempo? Então, para vivermos na terra, é-nos revelado a bênção e a maldição. Ele nos aconselha a escolher a bênção. Por quê? Então, eu elaborei aqui algumas coisas. Por exemplo, tempo. O que significa tempo? Ou época? Duração de coisas, determinado período em relação a acontecimentos nele ocorridos. Ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo. Então, por exemplo, quando a gente estuda, está fazendo o ensino fundamental, a pessoa, claro, agora mudou um pouco, mas na minha época eu entrei na primeira série, até a 8ª série. Era um tempo que eu tinha que percorrer com situações, com eventos, tempo de 8 anos, para que eu pudesse fazer o fundamental e depois fazer o ensino médio, de 3 anos. Era outro tempo. Mas o tempo da humanidade, ele pode ser de 100 anos, ele pode ser de 200 anos, a gente não sabe ao certo como é o tempo vivido, destinado de Deus para a humanidade. Assim é o tempo para você. Em Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Assim como é um tempo para morrer, é um tempo para viver, é um tempo para semear, outro para colher. Então, há tempo para todas as coisas, de acordo com a situação, de acordo com a vontade de Deus. E, às vezes um tempo pode durar 7 anos para uma pessoa, às vezes um tempo pode durar muitos anos para determinada nação. Ou o tempo pode, dependendo do evento, o tempo pode ter de 1 ano. Então, tem certas coisas que a gente não sabe. Nem tudo é revelado pelo nosso Senhor, amém? Em Deuteronômio 11:26, ele fala sobre bênção e maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Por que isso? Deus ele põe dois caminhos, uma bênção, outro a maldição. São princípios espirituais que foi colocado no tempo antigo lá por Moisés, no povo hebreu, mas a lei foi destinada para eles para chegar a nós. Mas é um princípio, não é a lei de Moisés, mas é um princípio espiritual, e ele está em vigor até hoje. É claro que a gente entende que todo aquele que aceita Cristo e busca por Cristo, ele nos liberta de toda a maldição. Mas quando nós aceitamos a Cristo, verdadeiramente ele nos ensina através do Espírito Santo a seguir os seus princípios espirituais. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer para você que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque nem eu e você vamos conseguir cumprir isso. A gente só consegue cumprir toda a lei, ou os mandamentos, ou a vontade, acima de tudo isso, a vontade de Deus para as nossas vidas, só através do Espírito Santo, porque o Espírito é que vivifica. O Espírito Santo é ele que traz a vida, o entendimento, e ele nos mostra o caminho da bênção. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue entender o caminho da bênção. E Deus ele nos aconselha a seguir a bênção. Por quê? Porque ele quer que nós vivemos o melhor dessa terra. Aqui nós estamos dando só apenas um breve resumo. Para vivermos na proteção de Deus. Então isso tudo é para nós vivermos na proteção de Deus.
Então Jesus veio para nos revelar um novo caminho, o do céu, pois sem Jesus estávamos indo para um outro caminho, o inferno. O Senhor não nos obriga a ir por o seu caminho, porém Ele nos aconselha a ir para o seu caminho. Como vou morar no céu se o que busco está nesse tempo? Então, como eu tinha já comentado lá no início, então tempo significa algumas coisas, alguns eventos, algum início de período, início e término. Ou seja, é normal que muitas vezes a gente lute, batalhe para adquirir um carro, para adquirir uma casa, para adquirir um meio de conforto. É tranquilo. Só que eu não posso deixar que essa natureza humana me impeça de pedir que o meu caminho não é esse. Por quê? Porque a minha estadia não é essa. Eu não posso pensar assim, ó, a expectativa de vida aqui na Terra é em torno de 90 anos. Só que é um tempo determinado que pode durar menos, que pode durar mais. Eu não sei o meu tempo. Você não sabe o seu tempo. Você pode partir agora como daqui a 20, 30, 40 anos. E eu é a mesma coisa. Então eu não posso, eu tenho que buscar entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Porque em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É a mesma coisa que eu digo assim, eu tenho os meus filhos quando eles me veem, ou devido à convivência comigo, eles procuram fazer aquilo que eu faço. Quando nós somos filhos de Deus, aceitamos Cristo, nos arrependemos, nós temos o Espírito Santo. Nós somos guiados por Deus, então a gente procura fazer aquilo que Deus deseja para nós. Isso é uma vontade que parte do nosso coração. Então, o que acontece? Quando eu estou nessa linha, eu posso sim trabalhar, porque eu devo trabalhar para manter a minha família, mas o meu pensamento principal não pode vir nesse tempo, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, o que você quer que eu faça hoje? O que você quer que eu faça esse ano? O que você quer que eu faça nos próximos 5 anos? Isso é uma coisa boa de perguntar, não é? E de que forma eu posso ir para o céu? Há um tempo determinado para todas as coisas, como eu exclamei aqui, tá? Em Eclesiastes 3, na palavra do Senhor. E a nossa estadia aqui é só por tempo determinado. Então, o tempo, a nossa vida aqui é como um sopro. Imagine assim, de eternidade em eternidade, Deus é. Se de eternidade em eternidade Deus é, Ele não tem um princípio, Ele não tem um começo e Ele não tem um fim. Então, Jesus diz no Evangelho dele, segundo João, que Deus concedeu, assim como Ele, ter vida em si próprio. Então, Jesus tem vida em si próprio. Ele não precisa de ninguém para ter vida. Deus tem vida em si próprio. Ele não precisa de ninguém para ter vida. Mas eu e você precisamos de Jesus para ter vida. Precisamos da palavra. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo para que eu e você estejamos aqui. E esse tempo só Deus sabe. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, você sabe? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agradeço em nome de Jesus pela sua presença. Amém?